porque ela tem acesso à realidade. Então, vale a gente pensar assim, o quanto ela conhece de realidade, ela vai transformar em palavras, né? Em realidade que pode ser sensorial, pode ser realidade material, do que ela viu, do que ela sentiu, do que ela experimentou. Então, a primeira ideia é essa, sem palavras eu não formo o meu pensamento. A segunda, que é muito linda, é essa que o MacDonald fala de ação criativa, que é uma ideia que Tolkien fala muito. Qual que é? Que Deus criou o mundo a partir do nada, né? Então era sei lá, vamos pensar aqui num espaço em branco, Deus criou o mundo a partir do nada. O que um escritor faz? Eu crio esse mundo de fantasia a partir do nada também. Então eu posso criar Nossa Senhora, eu posso criar o diabo, eu posso criar o que eu quiser a partir do nada. Se eu faço essa criação para o bem e para a beleza, eu estou me aproximando cada vez mais de Deus e aí eu escrevo para formar na verdade. Então essa é uma ideia, né? Então, claro, com a literatura eu consigo chegar à verdade e eu consigo chegar a qualquer coisa, porque eu tenho esse poder, não me entendam mal, eu tenho esse poder criativo de, no papel, imitar um pouquinho a Deus, se eu quiser. Então é muito legal. Então, daí dá pra gente pensar, poxa, o que eu tô lendo? O que eu tô levando para dentro do meu coração? Porque isso vai ficar. Então, guardar um pouquinho isso, a gente vai falar. Então, isso vai permear um pouco o que a gente vai conversar com vocês hoje. E aí vamos pensar um pouco na literatura, assim, cronologicamente, né? Desde os antigos, sei lá, se a gente pegar os pré-socráticos, Grécia Antiga, sempre o conhecimento ele foi passado através da narração. Então, eu ia conversando com as pessoas. Como que os filósofos eram formados? Eram formados por conversas, né? Os sábios conversavam com os jovens e eu ia sendo formada a partir da contação de histórias. E aí, ao longo dos anos, isso foi caindo. Caindo por quê? Porque eu comecei a ter um avanço da ciência muito grande. Se a gente pensar lá no romantismo, no século XVIII, a gente tem as mulheres que liam a literatura e era meio superficial, né? Não sei se vocês lembram, eu vou falar a minha idade aqui, né? Mas eu lembro de ler José de Alencar, senhora, eu achava aquilo muito engraçado, ela lendo romances numa poltrona, assim, meio medíocrezinha, sabe? Uma burguesa meio jocosa. E essa é a ideia da mulher romântica no século XVIII, como se a literatura fosse uma forma dela escapar da realidade, um escapismo. Então ela usava a literatura porque ela não queria olhar para o marido, ela não queria cuidar dos filhos, então ela ficava ali um pouco tentando fugir. Depois, e a gente vê isso depois em Machado, não sei se vocês lembram, mas Machado de Assis, ele dá risada, ele fala, né, que as mulheres são, as românticas, imagina, meio ridículas, né, ficavam lá lendo na poltroninha e o mundo acontecendo ao seu redor. E aí a literatura, até então, ela passa a ser vista como um verniz. Ela não era essencial. Então, eu estou falando de literatura, textos literários, conto, romance, fábula. Então, ela era vista como um verniz superficial. Vamos estudar, gente, porque aí começou a Revolução Científica, eu tive o materialismo, egocentrismo, um mega avanço da ciência. E o que acontece com a linguagem? A linguagem passa a ser fragmentada, da mesma forma que o conhecimento. E a linguagem, a gente vai falar do que a gente vive. Então, se eu tenho um conhecimento fragmentado em ciências, a minha linguagem também vai ser fragmentada. E aí, eu vou ficar muito mais especialista na minha área e vou deixar de viver aquela narrativa, porque afinal ela é um verniz. Para que eu vou ficar lendo sobre uma menina num castelo se eu tenho aqui que estudar X? Né? É uma forma utilitarista que a gente pensa, muitas vezes até hoje. Para que eu vou pegar um romance para ler? Eu tenho que estudar aqui, não sei o quê. Estou terminando meu MBA. A gente não, né, a gente vai tentar olhar, claro, para o que é real. Então, eu queria que vocês ficassem com essa ideia de verniz. Tá? Então, isso permeia a contemporaneidade. A literatura, ainda assim, a gente está aqui num... Vocês são heróicos, né, por estarem aqui. Mas, ainda assim, a literatura hoje é vista como um verniz. Vamos combinar? Um verniz, meio essencial ali. Quem que pega livro para ler nas férias? Você lê um ou outro, vai para a praia. Agora é celular na praia, né? Bom, e aí para mostrar um pouco como que a gente está hoje, eu trouxe aqui o resultado do Pearls. Vocês já ouviram falar dessa prova? Alguém já ouviu falar? É uma prova de leitura mundial chamada de Progress International Reading Literacy Study.
que é feita de 5 em 5 anos. Olha só, a gente já tem hoje aqui método fônico, já está silabando, já está balbuciando. O que essa prova faz, gente? A cada 5 anos, o PIRLS ele é como se fosse o PISA da leitura. Tá? Então, o que é legal a gente olhar para ele? Porque o mundo inteiro faz essa prova e o Brasil entrou pela primeira vez como país participante em 2021. Ela acontece a cada 5 anos. O que ela mede? Interpretação de texto e compreensão de leitura para alunos do 4º ano do ensino fundamental, que tem 8 a 9, 9 a 10. 9 a 10, eu acho. 9 a 10. Por que 9 a 10? Porque no 4º ano eu passo de aprender a ler para aprender. Qual que é a ideia? Até o 4º ano, majoritariamente em todos os países, eu estou aprendendo a ler. Lembrando que aprender a ler não é como a escrita, que é motora. Eu copio, eu uso os meus movimentos para copiar, por isso que a gente tem aqui a psicomotricidade. Eu tenho uma técnica, um método para aprender a ler. No 4º ano, eu aprendo a ler para aprender história. Eu uso a minha leitura para ter outros conhecimentos. Então, essa é a base, né? Muito legal. Em 2021, então foi um estudo, é o mais recente que tem, tá, gente, de leitura. Olha que legal. Em 2021, 57 países participaram, 8 países têm padrão de referência, eles ficam embaixo no relatório. Tipo, caixinha privilegiada. 4.000 estudantes participaram. No Brasil foram estudantes de escolas públicas e a escala ela vai de 288 a 587. 587 é Singapura, depois tem Hong Kong, nos países de referência tem Canadá, Rússia e Emirados Árabes. Olha só, que perigo para nós. Ou não, né? Não vou aqui entrar em polêmica. O Brasil ficou com 419, gente, e a média era 500 pontos, então bem abaixo. Vários estudos foram feitos a partir desse relatório, né? Algumas pessoas escreveram nas redes sociais. O que mostra? E como que a prova era composta? Textos literários e não literários. Textos literários, fábulas, contos, pequenos romances, mitos gregos. Não literários, reportagens, artigos de opinião, trecho de um podcast, tudo isso entrou aqui. Dois pontos interessantes que eu queria mostrar para vocês. O primeiro, as meninas têm uma vantagem média de 16 pontos em todos os países. Então, claro, para quem é mãe de menina, poxa, se teoricamente a minha filha entra aqui nessa habilidade, como que eu posso estimulá-la? Será que eu estou ajudando minha filha a de fato ser uma leitora melhor ou não? Não estou aproveitando isso que a gente vê, que os estudos indicam que a menina está melhor. Poxa, não, eu tenho um menino, que é o meu caso, só tenho meninos. Como que eu faço para ajudar meu filho a desenvolver melhor essa competência? O que eu vou fazer, né? E um outro ponto é assim, tem um estudo, esse estudo ele é grande, tem uma parte que é socioeconômica, grande, que mostra o quanto dos filhos têm acesso à biblioteca, então se eu sou muito exposto a livros ou não, como que é a biblioteca dentro de casa, isso é bem importante. E aí ele mostra que 31 dos pais que falam que gostam muito de ler, os filhos têm um desempenho médio mais alto em todos os países, ele não fala quanto. E aí acho que aqui vale uma análise nossa, assim, de fato eu gosto de ler, eu pego o meu livro e sento com o meu filho, sabe, num momento ali, domingo. O papai vai ler. Papai vai ler, sento, desligo a TV, deixo meu celular de lado. Ai, filha, pega seu livro também para ler, senta aqui no meu colo. Vamos ler junto, é um momento gostoso ou vamos ler? Nosso horário é 8h03. Né? E a gente com aquela cara de obrigação e tal. Então, tá comprovado, né? Tá comprovado cientificamente que as nossas emoções chegam primeiro que o pensamento. Eu estou estudando isso para a sala de aula. Se a minha emoção chega primeiro, se eu chego muito desanimada para falar com a minha criança, é claro que ela vem para mim, né? Mas se eu chego muito desmotivada, de fato ela vai perceber e vai ver como uma obrigação, aqui é o momento da leitura, né? Então, acho que é um ponto importante para a gente pensar. Aí, diante desse cenário, o que eu queria que vocês percebessem? O que a gente faz, então? Marina, você falou que ela é verniz, que hoje em dia, né, o Brasil está bem para baixo. Como que vocês trabalham isso no Catamarã? E por isso que a Lud vai entrar. Sim. Quer trocar o professor? Isso.
Na verdade não tem muitos, eu vou mais falar do que usar os slides, né? Mas vamos então começar com a ideia de leitura. A nossa razão sentiu a necessidade de pegar aquilo que a gente falava e registrar de alguma maneira. Então a gente tem o registro escrito e para que a gente entenda o registro escrito, a gente precisa da leitura, tá? Então a leitura, o processo da leitura, ele envolve tanto a parte visual quanto a parte auditiva, aquilo que eu escuto. Todo o processo de leitura vai envolver essas duas habilidades, a visual e a auditiva, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre o método fônico, mas eu acho interessante da gente pensar no porquê do método fônico, né? Porque a gente tem, é um tema atual, a gente tem ouvido muito sobre isso, tá, mas por que não o silábico? Por que não o global? O nosso cérebro funciona no processo de leitura com duas vias principais, a via lexical e a via sublexical. São as vias que vão pegar daquilo que a gente está olhando e vão decodificar no nosso cérebro para entender, né? A via sublexical, elas agem sempre juntas, elas agem simultaneamente, mas primeiro uma age mais, depois a outra entra. A sublexical é a via que vai decodificar as palavras em pedaços menores. Então ela vai pegar os pequenos pedacinhos daquilo que eu estou enxergando e vai traduzir isso para mim. E a via lexical é a que vai pegar o processo inteiro, ela vai olhar para a palavra como um todo, tá? O método global, ele parte da leitura da palavra inteira. Então, entende-se, tem a palavra gato. Entende-se que a criança vai olhar aquela palavra gato, vai entender aqueles símbolos e vai memorizar que aquilo ali significa gato. O método silábico, ele vai quebrar a palavra em pedaços menores, que são as sílabas, e aí a criança vai aprender a juntar essas sílabas e vai ouvindo entender que tem uma grafia e um som que identificam elas. Então, gato. E o método fônico vai quebrar as palavrinhas em pequenas partes, a menor parte possível, que são os fones, e aí a criança vai juntar essas menores partes. Então, ela vai fazer gato, ela vai fazer g, a, t, o. Por isso que a gente vê os nossos filhos falando doidos, né? Parece maluco falando, mas eles estão ouvindo ali o som que aquela letra faz. Porque cada fone, cada letra tem um som. Então ele vai fazer g, a, t, o. E ele vai conseguir ouvir, e ele vai ouvir gato, tá? Parece estranho pensar que a gente ouve gato, mas a gente consegue fazer isso se a gente é treinado para isso, tá? E aí, por que do método fônico? Justamente pela forma como o nosso cérebro reage. Primeiro a gente usa essa via que vai quebrar as palavras, que vai quebrar a palavra em partes menores. Depois, é só da gente já ter feito muito isso, que a gente vai conseguir olhar para a palavra como um todo e identificar, que é isso que a gente, como adulto, a gente já faz. A gente não precisa mais olhar para uma palavra e ler ela inteirinha, a gente já consegue olhar e saber ela inteira. Só que quando nós adultos encontramos uma palavra que a gente desconhece completamente, a gente faz exatamente isso. A gente vai devagar e a gente olha para ela parte por parte, porque é isso que o nosso cérebro está fazendo, tá? Por isso que o método fônico acaba sendo melhor, porque ele está agindo exatamente como o nosso cérebro. Então ele vem de encontro com aquilo que a gente neurologicamente já faz, tá bom? Os outros métodos são ruins? Não necessariamente, tá? Muita gente foi alfabetizada pelo método global, muita gente foi alfabetizada pelo método silábico. O global, ele usa a menor parte sonora possível, ele não liga tanto para o som, ele liga mais para o formato da palavra. Quem usa o método global, também não quero cair em nenhuma polêmica, mas quem usa o método global está preocupado com a palavra em si, porque tem medo, tem um certo receio de que a criança perca o sentido da coisa. Então, o método global ele vai partir primeiro do texto para depois chegar na palavra, porque entende-se que a ideia do texto seria o mais importante. Aí a gente tem a entrada até da questão do Paulo Freire, da ideologia, porque tem usar palavras que sejam exatamente do contexto daquelas crianças, usar palavras que sejam do contexto dos adultos que estão sendo alfabetizados, né, quando a gente tem adultos que ainda não sabem ler, e aí ele pega justamente na questão do sentido. O sentido da semântica da palavra é mais importante do que as partes dela. É isso que o método global age.
Já o método silábico, ele vai quebrar, então ele vai ser um processo mais facilitado, mas ainda assim eu tenho que usar da memória para entender os pedaços menores, tá? E o fônico vai quebrar as palavras em pedacinhos os menores possíveis que a gente pode encontrar e vai tentar fazer isso, tá? O método fônico, ele também vai usar da memória para ele agir, porque eu preciso memorizar quais são os sons e quais são as letras, e vai ter que memorizar durante a leitura da palavra. Isso é um processo muito difícil, inclusive. Quando a criança está lendo, ela precisa lembrar qual foi o primeiro som que ela fez, porque aí ela chega no último, pode ser que ela já não lembre mais, ela tem que voltar e fazer de novo, tá? Mas, quanto mais a gente treina a consciência fonológica, mais fácil isso fica. As crianças que desde pequenininhas são inseridas nessa questão da consciência fonológica, menos dificuldade a gente vai encontrar com elas. Elas chegam no primeiro ano prontas, porque é como se já tivesse ali, elas já tivessem ouvido, está guardado ali dentro e elas sabem fazer, tá? É bem possível da gente enxergar já hoje no colégio, porque hoje a gente recebe crianças, eu estou com o 2º ano, que desde o infantil já estão usando o método fônico. Então, a gente vê uma dificuldade muito menor. A gente já consegue partir de pontos mais avançados, porque elas já fazem com mais facilidade. Elas ganham velocidade com mais facilidade, tá? Deixa eu só dar uma olhada para não perder nada do que eu preparei para vocês. Então, o método fônico, ele é aquele que vai relacionar de forma explícita a reação da letra com o som, tá? Então, a gente vai juntar a grafia com o grafema com o fonema, e aí ele vai partir de todo. Como é que a gente pensa no método fônico? Primeiro, a consciência fonológica, ela vai partir do texto maior, da frase, que é a parte maior, mas aí a gente vai pensar só na audição, a criança vai deixar para ver a letra e o som lá no final. Então, a gente está testando, está abrindo o ouvido dela para que ela ouça. Então, a gente vem as frases, a gente vai construir com a criança a ideia de frase, depois a gente vai construir com a criança a ideia de palavra, e aqui entra naquilo que a Marina estava falando, do sentido da imaginação. É muito importante porque a criança vai imaginar que a palavra boi é enorme, e que a palavra borboleta, que a palavra boi é enorme, é isso mesmo, e que a palavra borboleta é pequenininha, porque ela está fazendo exatamente, usando a imaginação dela e trazendo isso para a leitura. Então, esses exercícios que a gente vai fazer de treinar a consciência fonológica vai levando para ela essa realidade daquilo que ela está escutando, ela vai colocando atenção naquilo que ela está ouvindo. Então, primeiro a gente vem com a noção de frase, para que eles entendam a ideia das coisas. Então, a gente fala, a frase é uma história bem curtinha, que eu conto sobre alguém ou sobre alguma coisa, e aí a criança vai criando frase junto com a gente, isso vai ajudando ela a aumentar o vocabulário, a entender o que ela está falando, e a entender que a gente tem que ter uma ideia linear das coisas. Depois a gente vem na consciência de palavras. Então, treinou muita frase, já sabe fazer frase? Então, agora a gente vai entender o que é uma palavra. E aí a gente fala a palavra para as crianças e a gente vem trabalhando o tamanho de palavras. Então, quantos passos eu dou a falar a palavra boi? Boi. Quantos passos eu dou para falar a palavra Joaninha? Joaninha. É muito maior. E a gente vai com o corpo delas, ensinando para elas que as palavras não têm o mesmo tamanho do objeto em que elas imaginam, tá? Depois delas fazerem essa parte auditiva das palavras, a gente entra nas sílabas. Então, a gente vai para a consciência silábica. E aí a gente vai fazer com que elas ouçam atentamente e consigam inteligir que dentro da palavra eu tenho pedaços menores, que são as sílabas. E aí a gente vai fazendo jogos silábicos. Então, bate palma quando você ouvir uma sílaba. Tem muitos jogos silábicos. Você pode fazer mímica com a palavra. Então, eu vou dar uma palavra para vocês e aí vocês vão fazer os gestos das palavras e separar as sílabas. Então, a palavra é comendo. Co-men-do. Pulando. Pu. Lando. E a gente consegue reter a atenção da criança, do corpo dela e daquilo que ela está ouvindo e daquilo que ela está falando. A gente vai usando as habilidades que as crianças precisam, principalmente as crianças pequenas, precisam usar para elas irem entendendo o que está acontecendo ali e irem captando a parte fonológica da coisa.
terminei a noção de sílaba, todo mundo já sabe fazer a noção de sílaba, todos já conseguem separar, todos já conseguem entender, então aí eu vou para a noção de fone, que é a menor parte. Aqui a gente entra na parte mais difícil para eles. Então agora a gente vai isolar o fone. E aí a gente vem trazendo as palavras para elas e vai mostrando quais são os fones que tem e quais são os fones que elas conseguem escutar ali. Então, se eu tenho a palavra... A gente começa sempre com 2 sons, né? Se eu tenho a palavra pé, que som que eu escuto aí na palavra pé? P, se eu tenho a palavra vó, que som que eu estou escutando aí na palavra vó? V, ó. Então, por isso que elas conseguem fazer depois, na hora que elas pegam as letrinhas, elas conseguem fazer depois essa união. Porque elas já sabem que som que faz. Elas ainda não sabem a letra, elas não sabem que tem uma letra ligada a esse som. Mas elas estão ouvindo e elas já estão separando. Tudo isso é feito fonologicamente. Depois que a gente passa por todo esse processo, a gente entra com a ideia da letra, tá? Normalmente na escola, a gente vem em paralelo ensinando, essa é a letra A, essa é a letra B, essa é a letra C, e aí depois, num outro momento, esse é o som A, esse é o som B, esse é o som Q. E aí depois, quando elas já sabem fazer todas as letras de cor, e elas já sabem ouvir todos os sons de cor, a gente vem juntando letra e som. A gente fala que é a associação grafemo-fonema. Então a gente junta, esse daqui é o e ele é o M, e ele vai fazer o som de Esse daqui é o A e ele vai fazer o som de A ou A. E a gente vai mostrando para elas como é que faz. E a gente mostra, conforme a gente vai mostrando as letrinhas, elas vão sabendo. Fica muito intuitivo para elas, porque tem muitas letras que o som já se parecem. Então eu já consigo intuir que o A faz A. Eu já consigo intuir que o B faz B. Então são coisas que são simples e conforme elas já treinaram, elas vão fazendo com facilidade. Fica fácil para elas, tá bom? De fazer todo o movimento do processo fônico. Você quer falar alguma coisa? Não, então eu queria perguntar. Então, por exemplo, se meu filho está fazendo a lição de casa, primeiro aninho, né? Ou levou, de repente, Jardim 2, e levou uma ficha para casa. Tem lá o baú da Inês. Eu falo, filho, baú. Vamos separar? Baú. É isso que a gente faz, certo? A maioria de nós. A gente vai pelo método silábico. E aí... pode ele olha para mim com aquela carinha. O que você está falando? Eu não sei o que pode acabar atrapalhando. Às vezes sim, às vezes não. Depende muito da consciência que aquela criança tem dos sons, tá? É preferível que você deixe a criança fazer primeiro, para saber o quanto que ela já sabe. Mas o ideal mesmo é que a gente só entre com intervenção se a gente sabe do que a gente está fazendo. Porque a gente pode, sem querer, misturar os processos e acabar confundindo a cabeça da criança, tá? Então podem deixar para a professora. O ideal é Se isso. não conseguir, o ideal deixa é para a isso. professora. Sim, eu já tive casos de criança quando eu dava aula para o primeiro ano, porque assim, parece que é mais lento o processo, parece que vai demorar mais para acontecer do que o silábico. E aí, às vezes, os pais ficam nervosos com isso, né? Então, eu tive o caso de uma criança no primeiro ano, em que a mãe começou a silabar a criança porque ela achou que estava muito devagar. E aí a gente teve um problema muito maior, porque a gente não conseguia fazer ela isolar o fone, porque ela já estava com a sílaba na cabeça. Então, a gente teve que entrar como intervenção e fazer ali com ela, juntar meio que os dois processos e ajudá-la a entender o que é que estava acontecendo, tá? O problema, a questão do silábico, de juntar o silábico, é que quando você tem palavras com dígrafos ou palavras com fones que são ímpares, fica difícil da criança fazer. Por exemplo, noivo. Ela vai fazer N-O, no, I, vo. Fica muito mais complexo na cabeça dela fazer isso, porque tem uma letra ali que ela não vai saber. E ela não vai separar o I. Ela vai fazer no e ela vai falar assim, I com V faz o quê? Porque ela vai juntar com a próxima que tá. Entende? Então, assim, quem passa pelo processo silábico sabe como vai passar pelo processo silábico, que não é igual o processo fônico. Então, o processo silábico passa por todas essas partes separadas. Então, a gente vai ver toda a família silábica separada. E aí, depois eu vou ver o an, o en, o ar, o er. Depois eu vou ver os dígrafos. Então, o processo silábico vai fazer outro caminho para que a gente passe por todo ele, tá? Então, por isso que é importante fazer e deixar para que quem saiba fazer, faça, para a gente acabar não confundindo, tá bom?
E aqui a gente entra na questão da exposição aos livros. Por que é tão importante eu expor uma criança à leitura quando ela está no processo, principalmente no processo inicial? Tá? Vou pegar aqui que a gente trouxe alguns. Ah, tá bom. Porque a criança, principalmente a criança pequena, ela vai imitar tudo que ela está ouvindo. Não sei se você já viu uma criança pequena imitando um animal. Ela vai fazer exatamente como o galo faz. A gente vai fazer cocoricó. Ela não, ela vai ouvir o que ele está fazendo, ela vai imitar exatamente igual. Então, quando a gente lê para uma criança pequena, ela vai imitar aquilo que ela está ouvindo. Ela vai imitar tanto o que a gente gesticula com a nossa boca, tanto o som que ela está escutando, tá? Então, crianças que são expostas aos livros, além de falarem melhor, se expressarem melhor, porque eles têm palavras para isso, eles têm mais facilidade em aprender a ler e a escrever, porque eles já estão ali ouvindo e imitando há mais tempo, eles já conseguem reconhecer e a fazer, tá? Dependendo do movimento, como a gente faz, a criança, ela presta tanto atenção que ela tenta copiar exatamente igual aquilo. Quando a gente tem algum vício, que a gente morde o lábio, ou que a gente faz algum tipo de movimento, elas costumam fazer igual, porque elas estão observando. Quanto menor, mais observador elas são. A gente tem que tomar até cuidado com a roupa que vem no colégio, porque elas observam muito. Elas são muito observadoras. Então, quando a criança é exposta a isso, desde pequenininha, ela vai imitar. E aí a gente tem aquilo que ajuda, que são as histórias, mas a gente também tem aquilo que brinca com os sons, tá? A Cecília Meirelles, ela fez aquele Ou Estou Aquilo, intencionalmente para essa fase de leitura. Então, ela brinca com todos os sons. Ela brinca com o som do F, ela brinca com o som do R, ela brinca com o som do C, que faz o C cedilha, do C que faz o S. E aí, ali naquele momento, a gente não está preocupado com a ortografia da coisa. Eu não quero saber se é com C, ou com C cedilha, com SS. Eu quero ouvir o som. Então, esses livros ajudam muito. A gente trouxe alguns livros aqui para passar, para vocês olharem. E acho que vale também o que a Lud queria falar, da imitação da leitura. A criança aprende a segurar o livro, ela aprende que tem uma ordem, que eu viro a página dessa forma, e que eu leio da esquerda para a direita, que eu posso começar a ler com o meu dedinho, mas que depois, mais para frente, eu preciso tirar o meu dedinho, que tem imagens, que podem ter imagens e podem não ter imagens. Qual que é o ideal? Que eu comece com imagens e vá tirando aos poucos essas imagens, que as imagens sejam bonitas, né? Então a gente começou lá falando da beleza, então que a gente também tem uma preocupação com as imagens. Hoje existe uma tendência a que as ilustrações sejam todas feitas por mangás, não sei se vocês têm percebido. Claro, não tem nada contra, né? Um estilo oriental de fazer o traçado, mas é importante que ela tenha acesso a outros tipos de desenho, então aquarela, enfim, que a gente também tome cuidado com isso. Sobretudo com os pequenos, porque eles são muito visuais. Então, um livro com um desenho bonito me ajuda demais. Tem um livro aqui, nesses que a gente trouxe para vocês, que ele não tem, ele é não verbal. Então, só tem as imagens. Aí você fala, o que você está vendo aqui? Ele vai narrar para você o que ele está vendo. É super legal a gente procurar livros também sem as palavras. E aí ele vai ter que contar. Ah, aqui o vovô está fazendo isso, para cá ele não fez. Aí ele vai criar, cada vez ele pode contar e adicionar um elemento diferente desse livro não verbal. Então é importante também a gente, enfim, procurar. E eu acho legal levar os filhos até a livraria, que eles manipulem os livros. Que eles, né, é legal que ainda a parte infantil ainda dá para deixar, né? Então, que eles possam manipular, que eles possam perceber, sentir a gramatura do papel. Esse daqui, a capa é diferente, aqui não é. Eles já conseguem vivenciar tudo isso, né? Então, expor, olha, sábado a gente vai tomar um café na padaria e depois vai todo mundo para a livraria. Né? Um passeio. Então, deixar com que eles vivenciem isso. Sim. E aí a gente vai fazer uma brincadeira, né? É verdade. As crianças, elas gostam bastante de interagir com aquilo que elas estão fazendo, e aí a gente tem alguns livros muito interessantes que usam de trocadilhos, que usam de rima, para falar do som, sem que a gente esteja sistematizando aquilo para elas, né? Na verdade, a gente tem a ideia sistematizada, mas que para elas ali aparece só como uma brincadeira, né? Quem quer brincar com a gente?
Quem topa brincar? Vocês têm medo? Má, vamos começar então eu e você? Vamos. Tá. Então vamos lá. Má, você troca um saco de pipoca por um pedaço de tapioca? Tá, agora eu vou fazer uma para você. Você troca um urubu por um... Quem me ajuda? Por um tatu. Então, essa é uma brincadeira que eles adoram fazer, né? Adoram fazer. Então, eu jogo uma palavra, você troca um vestido. Por um? Por um umbigo? O que é divertido? Porque eu consigo criar, né? Eu consigo criar, não preciso, necessariamente, eu não preciso fazer uma associação semântica. Sim. É o mesmo grupo de vocábulos. Não, ele tem liberdade para criar. Então é muito legal. É divertido para elas, porque pode ser o mais louco possível, né? A gente não precisa trabalhar a ideia de que aquilo faça algum sentido, basta ser engraçado. Então, isso é de fato uma pergunta. Você quer falar? Acho que a Elaine tem uma pergunta. Diga. A gente tem uma brincadeira que quando a gente viaja de carro muito longo, a gente pega uma letra e aí começa a falar palavras com aquela letra. Legal. Foi muito engraçado porque a Sofia tem 11, já faz isso há muito tempo, e o Enzo, ano passado, com 5, tinha um pouco de dificuldade. Agora com 6, ele é um Já pouco mais. Que legal. É muito legal. Uma pergunta que aparece sempre para mim, porque a gente fala sobre isso, né? Agora nem tanto, porque agora eu estou com o 2º ano, mas quando eu estava com as crianças menores, mas o que a gente faz? Tá, então se a gente não pode intervir porque a gente não sabe, o que a gente faz? Essas coisas ajudam demais. Então todas as brincadeiras com sons, essa de gesto, fazer o gesto e fazer a rima, elas gostam bastante porque elas se movimentam para fazer essas de letra, de encontrar a letra. Com memória. Né? Então, sim. Eu tenho meninos, né? Então eu falo, eu vou para Wakanda e vou levar uma espada. E aí o seguinte tem que falar, eu vou para Wakanda, eu vou levar uma espada e um escudo. E aí o seguinte, né? E aí eu tenho que trabalhar a memória também. Então eu tenho que ouvir o que meu irmão falou, o que meu pai falou e seguir. Também na viagem no carro é bem legal. Quando a gente trabalha com as crianças pequenas, isso acontece diariamente. Se vocês entrarem numa sala do infantil, a gente tem professoras do infantil aqui. Se vocês entrarem numa sala do infantil, vocês vão ver elas fazendo isso. Porque são exercícios que a gente faz e que são necessários para elas. Esse jogo da memória, ele é importantíssimo. Porque a criança, aquilo que eu falei, a criança ela vai falar o primeiro som e ela precisa guardar o primeiro som, porque a hora que ela chegar no último, ela tem que lembrar qual foi o que ela falou. Então, esse jogo de memória, memorizar as coisas também. Então a gente vai memorizar esse trechinho aqui. Eu tinha uma criança, quando eu dava aula particular na pandemia, que ela era extremamente agitada. Então a gente tinha que criar maneiras para que ela memorizasse as coisas. Então agora você vai memorizar... ela tinha uma cama elástica, pulando na cama elástica. Você vai memorizar andando e passando por esse circuito aqui que eu criei para você. Ela parada ali memorizando, ela não conseguia fazer. Mas se ela estivesse usando o corpo dela, ela conseguia. Então, esse tipo de exercício ajuda bastante. As crianças precisam exercitar a memória para que elas leiam bem. Na verdade, para todo o processo, né? Para que depois elas vão escrever bem, para que elas lembrem como é que é a grafia. Mas são coisas que vocês podem fazer e que ajudam bastante. Todos esses jogos, a gente pode depois disponibilizar uma lista, né? Mais ou menos, de talvez, jogos, para ajudar vocês. E esses que a gente já conhece, são simples e são muito bons. Ajudam na questão da afetividade, porque você está brincando com a criança, você está presente ali no momento com ela e vai ajudando ela a entender o que ela precisa e compreendendo os processos ali que a gente vai usar durante a leitura, tá? A leitura em voz alta também é algo que as crianças gostam demais e elas gostam de escutar. Eu tenho esse ano uma turma com bastante irmãs mais velhas e elas leem para os irmãos e isso é muito gostoso. Elas gostam muito, elas trazem isso, o que acontece no cotidiano como uma coisa gostosa que elas gostam.
E as brincadeiras. E a gente pode, o filho não vai, eles não nos julgam, né? Então, é legal assim, ensinar, mudar o tom de voz, fazer perguntas. Se vem um leão bravo, eu posso ensinar o leão bravo. É articular, então eu posso fazer uma leitura mais dramatizada, eu posso fazer leitura dialogada. A gente não vai falar os tipos, né, aqui, mas de fato eles adoram quando a gente entra no personagem. Então, se valer disso, né? Elaine, você tinha uma pergunta? Só para lembrar, no site da escola, para quem ainda não olhou, tem uma lista infinita de livros já indicados. Então, é bem bacana. É verdade. Sim. Pode passar. E aqui a gente vai pular, né, Lu? Você explica? Explico. Então, éramos em 3, a professora Aline teve um contratempo essa manhã. Então, essa segunda parte mais cerebral, a gente vai deixar para um segundo round com vocês, tá? Ela é excepcional explicando, ela entende bastante das funções neurológicas. Eu acho que é bem interessante a gente esperar para que ela possa falar com vocês, para que vocês entendam. Eu gostaria muito de fazer um clube de leitura com vocês, quem sabe, tá? Depois, inscrições. A ideia, então, eu também um pouco nessa conversa, a pergunta que eu faria era assim, né? Então, eu só vou propor clássicos para os meus filhos? Vocês falaram da beleza, vocês falaram do poder da subcriação, que o escritor pode, de fato, levar ao belo. Então, eu só vou encontrar isso, né, com meu filho de 5, 7, 10 anos, na literatura clássica? Bom, como a Marina falou lá no começo, eu trabalho com a formação literária. Os clássicos, para mim, são muito importantes. Eu gosto bastante de fazer esse trabalho com esse tipo de leitura. Mas é uma pergunta recorrente mesmo. Por que os clássicos e só os clássicos? Porque às vezes a gente encontra leituras que as crianças não alcançam ainda. Eles falam, professora, mas eu acho que meu filho está perdendo o gosto de ler. Porque ele não consegue e ele acha que ele não é capaz. E eu só posso oferecer isso para ele? Então, primeiro, por que os clássicos? Os clássicos, eles venceram o tempo. Eles têm apuração técnica, eles têm um conteúdo moral muito bem definido. A gente não tem receio de entregar um livro clássico para uma criança, porque os autores antigos, eles tinham uma intencionalidade naquilo que eles faziam e era tudo muito bem feito. A parte moral é bem construída, né? A gente consegue olhar para um livro antigo e falar, nossa, isso acontece hoje. Eu consigo trazer para os dias de hoje, né? Que a gente colocou, articulam novas situações que independem do tempo. Porque são coisas que voltam a acontecer e que estão sempre acontecendo. A literatura clássica, ela trabalha com os conceitos universais, de forma que eu movo a inteligência da criança para que ela entenda sobre o que a gente está falando. Então, se a gente pega... Eu vou entrar num ponto crítico aqui, tá? Se a gente pega, por exemplo, a fábula da cigarra e da formiga, né? Acho que ela é a mais contraditória que existe. Se você pega ela na base, a primeira que existiu, aí você fala, nossa, mas a formiga não ajuda a cigarra. Porque qual é o conceito trabalhado na fábula? Justiça. Então, as fábulas, antigamente, os textos antigos, eles traziam um conceito puro para que esse conceito toque a criança de forma que ela entenda o que é. Porque a justiça nem sempre ela é gostosa. Nem sempre quando a gente faz alguma coisa e alguém vai ser justo com a gente, vai ser bom. Então, esse sentimento, a criança precisa tocar nesse sentimento e entender o que é a justiça. O que eu costumo fazer? Eu trabalho depois aquilo que a gente quer também que a criança alcance. Então, depois que a gente já viu que é justiça, a gente já viu que ela não estava errada, que ela sabia que ela podia fazer aquilo ali, que ela não está sendo maldosa, aí você traz para a criança, você abre. Mas e se ela ajudasse? Não está sendo bom porque a justiça custa, né? Nesse sentido. Às vezes, para eu ser justo... É custoso. É custoso. Sim. Mas e se a formiga ajudasse? O que ela estaria sendo? Caridosa. Porque a caridade independe da situação. Eu não olho se a pessoa merece ou não. E aí a criança entende de fato o que é justiça e a criança entende de fato o que é a caridade. Porque ela sentiu o conceito tocou nela. A gente pega Pinóquio. No Pinóquio, o nariz do Pinóquio cresce quando ele mente. E é muito bonito quando a fada olha para o Pinóquio e fala assim, Pinóquio, a mentira modifica a sua essência. Porque é isso que acontece com a nossa alma. O Pinóquio ele não tem alma, ele é de madeira. Mas a nossa essência é a nossa alma.
a essência do Pinóquio é a madeira. O que está sendo modificado, está ficando deformado, é o nariz dele. E é isso que a mentira faz com a gente. Então, os clássicos, eles trazem essa ideia e eles têm uma simbólica por trás que quem conhece consegue trabalhar com profundidade com as crianças. E aí você vai expondo isso para elas, por mais que a gente não consiga chegar, porque eu não sei, eu não sabia disso, então eu não sei fazer. Mas você está lendo e a criança está entendendo o que é que está acontecendo ali. Ela está entendendo o que é certo, o que é errado. Não tem conceito deformado. Então, a hora que ela vai pegar a inteligência dela, a nossa inteligência, ela se desenvolve pelos conceitos. Então, quanto melhor eu uso os conceitos, mais inteligente eu sou, porque eu consigo agir sobre as situações. Eu consigo pensar sobre a situação. Aí você tem a inteligência aliada à vontade, que vai fazer com que eu faça o certo. Então, nós hoje somos a vontade auxiliar das crianças, mas vai chegar uma hora que eles vão fazer sozinhos. Então, eles já vão ter aprendido todos os conceitos universais, ou muitos dos conceitos universais, e aí eles vão agir sobre aquilo que eles aprenderam a partir da vontade que eles têm. Pode falar. A maioria é formiga ajuda. Sim, isso. Isso, exatamente. É óbvio que a gente consegue trabalhar com as crianças, a gente pode trazer as versões atuais e a gente faz e constrói esse caminho e faz com ela. Mas elas eram pensadas antigamente para que trabalhasse um conceito por vez, para que esse conceito ficasse muito claro para a criança, tá? É que hoje a gente consegue adaptar isso, consegue fazer, mas é justamente isso. Eu vou chegar nesse ponto dos personagens. Aquele personagem que é mau, ele precisa ser mau. Porque senão eu deformo a ideia, principalmente para as crianças pequenas, eu deformo a ideia do mal na cabeça delas e elas vão querer ser iguais a eles. É tudo relativo, né? Ontem, qual foi na verdade, hoje em dia a gente tem vários. A gente tem a Cruella. A Cruella. A Cruella, ela era uma caricatura feia. Ninguém queria ser a Cruella. Ninguém queria ser aquela senhora toda deformada. Quem é a Cruella hoje? Quem foi trazida como a Cruella no novo filme da Cruella? É uma atriz lindíssima, eu não sei o nome dela, né? Mas é uma atriz lindíssima. E assim a gente tem muitos. Tem a Malévola. Todas essas novas versões que querem trazer o porquê que eles são maus, o que é que aconteceu, o que é que justifica. A gente consegue trabalhar com as crianças, a gente consegue trazer a ideia para as crianças. Mas, quando elas são muito pequenas, a gente tem que tomar um certo cuidado do que é que vai apresentar. Mas aí volta-se a questão, vou apresentar só os clássicos? Não necessariamente. O que a gente precisa ter em mente? Que os personagens precisam estar bem construídos, tá? Então, quando eu for pegar uma história, ela pode ser uma história divertida, ela pode ser uma história atual e divertida, mas está tudo bem definido ali? Tá tudo, a criança, aquele que vai ser o vilão, vai ser o vilão? A aventura vai ser a aventura? Ele vai vencer? Ele vai ser corajoso? Ele vai ser heróico? A gente pega essa dificuldade também quando você oferece primeiro o Harry Potter antes de Sim. os Anéis, antes de Narnia, enfim. Porque os símbolos ali eles estão confusos também, né? Então o bruxo ele é bonzinho, outro não, mas pera lá, era pra estar solidificado antes, né? O bruxo é sempre mal. Sim. Isso muda um pouquinho. Você pega, e aí você tem quem parece ver um filme, e aí na hora que você vê, já foi exposto. E agora? Como é que eu corrijo? Isso é difícil mesmo. Sim. Você tem que ter a coisa bem construída e tá na base. E tem o ponto também que eu acho que é bem importante aqui. Se eu ofereço o filme antes de oferecer o livro, a probabilidade da criança querer ler o livro depois é ínfima. Né? Porque ele já tem a imagem pronta. Então, eu já sei quem é a Branca de Neve, porque eu já vi a Branca de Neve na tela. A minha imaginação não vai construir uma Branca de Neve. Então, eu deixo de exercer uma faculdade criativa. Né? Então, esse é um ponto importante. Quando eu vou colocar o filme e quando eu vou colocar o livro? Quando que eu vou colocar a versão integral e quando que vale a pena eu colocar o adaptado? Porque, sei lá, se de repente eu leio a Ilíada adaptada,
ok, porque ele só vai conseguir ler a Ilíada integral aos 11, 12 anos, aí tudo bem, não sei, tá? Isso aqui é um exemplo pessoal meu. Cada um tem que ver em casa o que vai oferecer, mas pensar nisso, se eu ofereço de bandeja a versão adaptada, muito dificilmente lá na adolescência ele vai falar, mamãe, eu já li, por que eu vou ler de novo? Né? E aí tem o celular, enfim, então o timing é bem importante, né? O momento de oferecer e conjugar com todos os outros recursos que eles têm hoje, internet, vídeos, etc, né? Eu acho que o que é importante ter em mente é olhar para a história, ver se a história está bem construída. Quanto melhor o vocabulário desenvolvido, melhor para a criança, porque ela vai saber falar mais. A gente só consegue expressar aquilo que a gente já viu. Então, se ela lê bastante, ela vai se expressar melhor, ela vai conseguir contar as coisas melhor e olhar para os personagens, olhar para a história e perceber se tem uma deformação de alguma forma ali, de algum conceito que a gente considere sendo bom e que esteja ruim, tá? A gente tem que tomar bastante... Filmes, hoje em dia, a gente tem que tomar bastante cuidado, acho que está mais perigoso do que as histórias, mas tem que olhar e perceber e tentar identificar se tem. Se por um acaso vê, porque tem coisa... Viu, não desvê mais, né? Então, e às vezes é muito difícil, porque as coisas são lançadas e as crianças querem ter acesso, as crianças conversam umas com as outras. Então, explicar, conversar. Quanto menor, eu acho mais difícil isso, tá? Quanto menor, eu tomaria mais cuidado, porque para os pequenininhos isso é muito importante. Mas conforme elas forem crescendo, conversa, explica, entra nos assuntos com as crianças para que elas saibam fazer isso sozinhas. Eu lembro que teve uma vez que eu já estava com o 2º ano, e aí as meninas me perguntaram de um filme, eu falei o porquê que eu não gostava do filme, e aí elas começaram a falar, nossa, professora, mas isso acontece nesse filme também, e isso acontece nesse filme também. Então elas são capazes, elas vão chegar no momento em que elas vão ser capazes de olhar para isso e ver, tá? Não significa que a gente vai poder deixar livremente e expor, mas eu concordo que assim, hoje em dia é mais difícil da gente conseguir ter esse controle total. Pode ser que aconteça, pode ser que as crianças sejam colocadas. Mas eles precisam viver inseridos na realidade, hein, gente? Isso é um papel bem difícil como pais, né? Eles precisam viver inseridos na realidade. Então, isso é papel de cada um de nós, né? O que eu vou oferecer e o que eu não vou oferecer. Tem uma pergunta. Tem um ciclo natural das crianças entre esse reconhecimento dos fonemas, depois juntar a sílaba no primeiro ano, segundo ano, porque às vezes eu fico com a impressão que a gente está para trás, assim, está sempre comparando com os colegas da turma, então essa é uma preocupação, se a minha filha está acompanhando as etapas dentro da turminha dela, do grupo dela. E a segunda é a questão do 2º idioma, do inglês. Como incluir, né, esse entendimento de um outro idioma que tem uma fonética diferente, para que isso não misture, sei lá, faça sentido. Tá, vou responder a segunda primeiro, tá? Na cabeça das crianças, a questão do 2º idioma é muito tranquila, é como se você ligasse um interruptor. Ela vai fazer ela pode até confundir, aí você pontua para ela e ela vai memorizando. Então, isso passa com muita facilidade, tá? Inclusive, potencializa depois o entendimento da linguagem, quando a criança já tem mais de um idioma, tá? Você quer falar também? Eu tenho uma janela cerebral maior até os 7 anos e eu tenho uma quantidade de sinapses maior que me permitem, então, até aos 7, né, a gente tem um impulso maior para esse aprendizado da segunda língua. Então, assim, eu deixo de... Poxa, se eu não estou oferecendo, eu deixo de dar essa oportunidade para o meu filho. Né? E isso vai ao longo dos anos, por isso que é muito mais difícil nós, como adultos, aprendermos um outro idioma. Agora, o processo de alfabetização, ele é natural que aconteça diferente entre as crianças. Tem criança que parece que não precisa nem estar ali. Você explicou, ela ouviu, ela já sabe, ela já fez. Agora, tem criança que vai exigir que a gente esteja muito perto, falando sons, repetindo mais de uma vez. Então, a ideia é que não passe com ela para o próximo nível sem que ela saiba o primeiro. Então, às vezes, a professora está ali junto com ela, voltando naquilo, para que ela entenda muito bem, porque senão ela não vai conseguir chegar no outro. Você só consegue fazer um se você já internalizou o outro,
tá? Então, por isso que às vezes a gente vê, nossa, mas outra criança já faz e a minha não. A professora vai ficar com a criança até que ela consiga fazer, porque senão ela não vai passar para o próximo nível. Tanto que a gente tem as fases de leitura, né, que a gente coloca mais para o método global e para o método silábico. Ela é pré-silábica, ela é silábica alfabética. Dentro do método fônico, isso entra muito pouco, porque a gente só passa para o próximo processo se ela já entendeu o anterior. Então, ela vai ouvir 2 sons primeiros, ela vai conseguir ler 2 sons primeiro, para depois ela ler 3 sons, para depois ela ler 4 sons, e assim por diante, tá? Aí quando chega nos 5 sons, geralmente a criança já consegue ler todas as palavras, tá bom? E como que trabalha essa diferença dentro da sala? A gente vai fazendo os exercícios e vai buscando com eles individualmente que eles correspondam com a gente. Na verdade, quando a gente faz a pergunta para a criança, quando a gente vem com a lista de leitura de palavras, a gente vai oferecendo a palavra de acordo com o nível que ela está. Porque então eles têm algum momento que vocês avaliam individualmente. Sim. Isso que é importante. Eles Sim. têm um momento de leitura individual. Esse teste de leitura eu acho importante você falar, porque eu não entendia muito esse teste de leitura para criança pequena, né? Sei lá, Jardim 2 já apresentavam alguns. Não já faz teste de leitura, mas é um teste diferente, né? Não é? Sim. O teste de leitura é para a gente analisar e avaliar como é que está a leitura. Então, as crianças pequenas conseguem ler? Quantos sons conseguem ler? Aí, quando a gente já entra no primeiro ano, elas já vão lendo e a gente já vai chegar na questão da velocidade. Tá, consegue ler em qual velocidade? Tá lendo, mas está saltando? Quantas palavras por minuto? Quantas palavras por minuto? Porque também não adianta ler rápido e ler mal. Então, não adianta que a criança tenha uma boa velocidade, mas não tenha uma boa prosódia, não tenha uma boa entonação, que ela coma sons. Então, precisa ler na velocidade ideal, com a ritmo ideal. Às vezes elas sabem, né, que elas vão fazer o teste. Então, elas querem ler rapidinho. Bom, então agora o que você entendeu? Sim. E aí, claro, eu não consegui entender. Então, aí volta. E esses testes são parametrizados, né? Não são do colégio. Nós utilizamos um teste que é aplicado pelo MEC do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Então, elas fazem trimestralmente esse teste, que são parâmetros internacionais, tá? A gente consegue olhar o aluno, por exemplo, comparando com outros alunos, né? Outros estudantes. Acho que pegando o gancho dessa pergunta da Renata, da leitura individual, eu queria puxar para o seguinte: a leitura ela é pessoal, né? Eu só vou ter essa fruição do que é gostoso, de que, poxa, eu gosto de ler, a partir do momento que eu, como criança, jovem ou adulto, trago isso para a minha experiência. Então, na sala de aula, as experiências serão diferentes. Eu gosto muito dessa fala do Corsão, que ele fala o seguinte: quem pratica, né, então o autor, seja um escultor, seja um escritor, ele fala que a obra de arte é o ponto de encontro de 2 experiências, a do homem que sabe fazer o objeto de tantas significações, então de quem sabe escrever e fazer daquele livro um bom objeto de significado, e do observador, que aprende a realizar na contemplação da obra alheia a sua experiência profunda. Então, eu preciso ter a minha experiência de leitura. E a experiência de leitura do meu filho vai ser diferente da minha. Eu preciso dar essa oportunidade para ele. Então, se eu não tenho a minha experiência pessoal, né, não adianta o meu pai fazer por mim. Eu preciso ter esse momento, né? Eu vou contar aqui algo pessoal, mas eu me lembro muito bem quando eu li Miguelin, acho que eu estava no ensino médio, e aí na hora que eu olhei, eu não sei se vocês lembram da história, mas ele tinha uma dificuldade visual, aquele livro do Guimarães Rosa, ele tinha uma dificuldade visual e vivia num lugar muito pobre, e aí ele ganha um óculos de um médico, e quando ele põe o óculos, ele fala assim: eita vida linda, meu Deus, alguma coisa assim. E aquilo para mim me marcou profundamente, porque era muito poético, né? Era uma prosa que me marcou meu coração. E a partir daí eu tive desejo de ler outras coisas. Então, se eu não tenho isso, se eu não consigo criar isso, pode ser na Branca de Neve, hein? Eu não vou querer mais. Então, a gente, como pais, a gente precisa achar o que traz essa experiência para o meu filho. É a vida. São esportistas, então eu preciso buscar livros de esporte. São montanhas e dragões e dinossauros, então eu preciso procurar montanhas, dragões e dinossauros, para que ele possa viver essa experiência desde pequenininho, né? Isso é muito legal, hein, gente? Mas exige um certo esforço.
Depois, quando alude, então um pouco para a gente fechando, né, quando a gente fala em educação literária e imaginário, é tudo que ele constrói ao longo da vida. Então, por exemplo, o que a gente quer quando um aluno, quando ele leia uma fábula, quando ele leia um conto? Eu quero que ele saiba quem é o personagem principal. Eu quero que ele possa ler um livro que eu mudo a narração. Então, o primeiro capítulo eu tenho o personagem principal narrando. O segundo capítulo eu tenho o personagem secundário e eu não explicito isso na narrativa. E ele consegue falar, nossa, mudou o narrador. Mudou o narrador e ele não me avisou. É difícil perceber isso. Né? Ou, por exemplo, teve um livro que era vestibular há alguns anos. Contava a história dos guerrilheiros na África. Então, os guerrilheiros se escondiam numa montanha e quando eles estavam juntos na montanha, a montanha era como se fosse a mãe deles, a pátria. Então, a montanha virou um personagem do livro. Né? Eu personifico aquele instrumento. Eu consigo identificar que uma montanha pode ser um personagem? Então, eu tenho uma sutileza do que é literal e do que é abstrato, que isso eu carrego ao longo da minha vida. Então, é como se, não sei, a gente fala para uma criança de 3 anos, eu falei isso em casa, meu filho chorou. Filho, eu vou quebrar seu galho. Ele começou a chorar. Ele estava, sei lá, pegando alguma coisa. Se eu falo isso para um aluno mais velho, ele entende que tem uma figura ali, que tem uma metáfora aí, ele precisa pensar, o que é quebrar o galho? Puxa, ela vai me ajudar. Então aqui, essa educação literária, vamos pensar um outro exemplo, quando o Machado de Assis conversa com a gente. As meninas do ensino médio leram agora Dom Casmurro, elas falam, ele fala pra gente que a gente não sabe ler, ele conversa com o leitor, ele acha que a gente é ignorante. Como assim? Mas elas perceberam que ele tem um narrador super irônico que conversa com elas, fala, olha, você não vai conseguir entender o que eu estou escrevendo, porque eu só escrevo para quem tem uma alta capacidade literária. Então, claro, como que ela vai perceber? Algumas percebem e outras não, porque é o que ela conjugou ao longo da vida. E é o que a gente chama de repertório linguístico. Por que é muito legal saber disso quando eu tenho um filho pequeno? Porque lá no vestibular, palavrinha ruim, né? Mas tem que falar. Lá no vestibular, elas são avaliadas por repertório sociocultural. O que é isso? Então, elas vêm até questionar a professora. O que é repertório sociocultural? O que é isso? Então, sei lá, o texto motivador, a redação é sobre a leitura no Brasil, né, o índice de analfabetos no Brasil. E aí ela resolve colocar aqui no romantismo, as mulheres eram jocosas e usavam a literatura como fruição, só por prazer, eram ridicularizadas. Que aconteceu a Revolução Francesa, que a burguesia teve acesso à literatura. Então ela faz uma série de relações que ela construiu ao longo da vida. É esse o repertório sociocultural, é isso que a gente quer que eles tenham, que ela possa associar tudo que ela leu, tudo que ela viveu, tudo que ela assistiu, tudo que vocês mostraram para elas dentro de um texto. Né? Então, que eu possa, de fato, fazer essas relações. É difícil, gente? É muito difícil. E é claro que as minhas relações vão ser diferentes da Ludmilla, porque eu gosto de escritores brasileiros e ela gosta de franceses, tá? Estou dando um exemplo. Então, eu vou ter um repertório diferente do dela. E tudo bem, o importante é que eu tenha. Agora, se eu não ofereço isso ao meu filho, ele não vai ter. E aí fica difícil até para nós como professores, quando eles falam, professora, o que é repertório? E aí eu falo, bom, é que você traz, o que você conhece de história desse tempo, do que a gente está falando aqui? O que você pode trazer? Né? Que livro você pode falar? Depois, não sei se vocês leram Vidas Secas. Vocês leram? Quem lembra? O que você lembra? Preá, não era um preá? Cachorro era baleia. Gente, ele saía da... Lembra, era o Fabiano, com a esposa e 2 filhos. Eles vivem no sertão, aquele livro do Graciliano Ramos. Eles vivem no sertão, ele tem que procurar água. Então ele sai com os filhos, a esposa e o cachorro, que era baleia, magricelo, em busca de água. E aí no meio do caminho, e o Fabiano não sabe falar direito, ele não tem palavras. Então o que chama atenção no livro é que tem uns grunhidos, são monossílabos. Então o Graciliano Ramos escreve, são só monossílabos. E aí num primeiro momento ele se depara com um fazendeiro que ele trabalha, acho que ele cuida do gado. E aí no dia do pagamento, ele recebe pagamento
no valor incorreto, porque o cara engana ele. Como ele não sabe contar, ele recebe um valor a menor. A esposa fala, nossa, mas você não contou? Ele fica sem graça porque ele não sabe somar. Depois ele se depara com um soldado, o soldado também engana ele. Porque ele, sei lá, tinha bebido e ele não sabe conversar com o soldado. Faltam palavras. Ele é enganado de novo. E aí o pior é que os filhos não têm nome. Os filhos não são nomeados. Os filhos na narrativa são o filho maior e o filho menor. Ele não consegue. Então, assim, o que isso nos mostra? Né? E o que é muito legal, né, que a gente fala aqui em sala de aula, é que o autor ele escreve só com orações coordenadas, que são aquelas curtinhas. Por quê? Porque o personagem principal ele não tem repertório para fazer uma ideia de causa e consequência e usar uma oração subordinada. Ele não consegue, né? Porque ele não tem esse raciocínio. Então, é um pouco a ideia aqui. A partir do momento que eu não ofereço, eu não vou construir. Então, e a gente também não quer dar uma receita de bolo. Não existe uma receita de bolo. Qual é o caminho que eu vou traçar? Não tem o caminho. Tem o caminho do que é legal para minha casa. Né? Então, sei lá, na minha casa, minha avó é italiana. Então, a gente vai trazer um monte de repertório do que era da avó, eu vou por aí. Ou não, meu filho gosta de futebol, então eu vou procurar. Né? Tem um monte de coisa legal também que talvez não seja o melhor começar pelos clássicos. Se eu chego com uma coisa, às vezes, muito dura e muito densa, eu vou afastar a criança. Então, ter essa sensibilidade também e alocar com o tempo. Depois, eu acho que o que a gente quer, né, para eles, é que a leitura forme esse ser humano livre. Gente, isso é muito lindo. Né? Eu consigo ter liberdade para pensar. Então, eu vou ter domínio das palavras, eu vou ter liberdade para pensar e eu vou falar, bom, isso daqui, esse personagem principal, que foi o que a Ludmilla falou, ele de fato não é um vilão. Ele é um meio vilão. Né? Ele não é nem um anti-herói, porque aqui elas conseguem discernir o que é um anti-herói. Eu preciso conseguir discernir. Eu vou conseguir discernir. É um vilão? Ah, não, aqui é um vilão com ideologia. Eles já falam pra gente. Aqui é um vilão com ideologia. Ah, eu vou saber fazer uma prova de vestibular e eu vou ver, bom, aqui não tem conteúdo, aqui está só me direcionando para algum caminho. Então eu consigo formar um cidadão livre que vai viver no mundo atual, vai se deparar com inúmeros desafios e vai conseguir chegar à verdade, porque ele vai escolher o livro que ele sabe que é melhor para ele, que vai fazer bem, que vai levá-lo à fruição, ao belo. Então é super bonito. Então a mensagem um pouco final é essa de que essa experiência literária é uma experiência pessoal e que cabe a cada um poder olhar o filho e ver o que é melhor para ele. Oi, Maria. Eu tenho uma dúvida, que é a seguinte, eu tenho um filho de 3 anos e eu vejo que ele se atrai não só por dragões e tudo mais, mas ele gosta, por exemplo, da Bela Adormecida. Eu vejo que ele tem uma atração a fada madrinha, que dá as virtudes, né? E aí tem a bruxa, que é invejosa. Se existe algum mal na formação da personalidade, dessa expressão masculina no desenvolvimento dele, essas histórias, tipo Branca de Neve, a Bela Adormecida, que é bem assim, dividido de fato, bem e mal, mas estão muito mais inseridas no contexto feminino do que no masculino. Sim. Qual que é a opinião de vocês? Vou falar, depois pode me ajuda a complementar. Eu acho que o que é importante para ele é ter, de pequeno, os bons exemplos masculinos. Não vejo mal em que ele leia as outras, mas acho que você vai ter que conjugar, né? Fazer um bem bolado ali para que ele possa ter acesso a outros modelos. E talvez até na sua própria forma de narrar com muita vontade, né? Representar, para que de fato seja muito atrativo. Às vezes o que falta é conhecer outros, né? Porque a gente tem a Condessa de Seguir, por exemplo, não sei se você conhece. Então, ela tem personagens muito corajosos, muito heróicos e muitos personagens são homens, né? A gente tem a história do Bom Henrique. Eu acho que de todas as que eu contei, acho que essa é a que as minhas alunas mais gostam. Ele é extremamente heróico, ele vai salvar a mãe dele. Então ele está cuidando, de certa forma, de uma mulher e ele é heróico, ele é corajoso, ele é destemido. Então, às vezes, o que falta é encontrar outros que façam mais ou menos o mesmo caminho que os contos, mas que tenham uma linguagem mais direta com o fato de serem meninos e meninas, tá? Posso perguntar também? Pode. Meu filho tem ele gosta de mais técnico, mais mapa, mais caro. E aí a gente acostumou ele, mas ele está muito constante, eu acho, né? Ele não gosta muito de história,
Mas ele pega um livro de mapa mas esse país tem mais população, esse tem menos isso está ficando recorrente, porque ele deve ter carro, história eu estou tentando e ele não está absorvendo, esse livro não é prazeroso. Eu percebo que esse livro, mapa, carro, animais... Sim, isso é bem normal em meninos, eles gostam mesmo desse tipo de coisa. Qual que é a idade dele? 8? Tem que ir apresentando e aí tem que encontrar aquilo que ele vai gostar. Tem que encontrar um livro, talvez uma história de guerra, sabe? Alguma coisa relacionada a... É difícil. Olhando os livros dele. E talvez começar junto, ler junto com ele nesse começo. Então, eu não desvincularia, porque é o que ele gosta de fazer, tá? Eu acrescentaria, independente de ser algo inicialmente prazeroso, para que ele vá ganhando o hábito de fazer, o hábito de ler, e deixa ele, que ele tenha acesso ao que ele gosta também, porque o prazer dele é isso, né? É o que ele mais gosta de ler. Então, eu continuaria apresentando, continuaria tendo esses horários, sem que ele deixe de ter aquilo que ele goste também. Tá? Mas eu continuaria insistindo e apresentando até que ele faça porque tem que fazer, entende? Assim, até que ele encontre com o que ele goste e aí vai acabar desenvolvendo porque precisa e encontra, fazendo com que gosta ajuda. A leitura junto com a criança, de fato, ajuda bastante também. Não, eu sempre li, eu acho que isso aí pra mim é habitual. Sim. Eu percebi que em casa ele gosta de ler, e até agora está tentando ler de livro, de Deus, tudo, mas ele dá uma volta, ele tá lá. Pega o sábado, ele usa o dia inteiro lendo livro de casa. Aí ele sabe buscar o tipo. Todos. Eles gostam muito disso. Eu tinha um aluno que era muito difícil de encontrar o que ele lia, ele tinha 5 anos na época que ele escutasse. Ele tinha 5 anos, ele não gostava de escutar nada. E aí a gente trouxe os clássicos dos mitos gregos adaptados e ele se encontrou. Ali ele gostava de ouvir, ele gostava... Mas aí depende muito de como a gente lê para eles também. Então, assim, continue insistindo. Se a linguagem dele já estiver bem desenvolvida, se ele fala bem, se ele escreve bem, eu continuaria num ritmo normal. Agora, se a gente está tendo problemas com a linguagem... Ele gostava muito, aí eu falei, ele gosta. Mas aí, daqui a pouco ele já está lá de novo. Pode tentar o Tintim também, né? Dá para tentar o Tintim. É legal, é verdade. Sabe o que aconteceu lá em casa? Até os 10 anos, a minha lia devorava todo tipo de livro, assim. E aí chegou com 10 anos, ela cessou. Começou a ler só Tintim, e a outra coleção, isso e aquilo, nada. Aí, o que eu fiz? Eu voltei a ler, e aí eu percebi que eu tinha parado de ler, porque quando a gente mudou para São Paulo, parado de fazer a leitura em voz alta toda noite para ela. Então, ela desconectou disso e ela entrou numa fase que os livros de criança já não serviam mais, os de adolescente ainda não pegavam mais. Então, o que eu fiz? Comprei uma coleção diferente, que foi a Anne, e ela começou a ler sozinha, começou a devorar de uma coleção, e comecei a pegar alguns livros adultos e mesclar com ela na leitura em voz alta. Então, eu fui abrindo mais o leque, não tentei focar só no de adolescente, porque ainda ela não estava. Tipo, esse aqui eu não quero, mas esse é chato ainda. Então, a gente foi alternando os tipos de leitura, e eu me fiz mais presente de novo na leitura em voz alta e funcionou. Sim. Posso voltar para ideia? No dia 2, aí eu me estou nessa dúvida, o que eu leio... Para um e para outro. Eu acho que o mais velho presta mais atenção, o mais novo presta menos, aí a gente está tentando ler uma coisa para uma coisa para outra. Dependendo da idade a gente tem que fazer, mas às vezes não, às vezes depende, se você pega uma história mais neutra, não tem tanto problema. Às vezes parece que a criança não está prestando atenção e ela tá. Eu tinha uma sobrinha que ficava comigo na pandemia e ela não gostava de tomar banho. E aí eu falei assim, então na hora de tomar banho eu vou ler um livro para você, tudo bem? Aí ela gostou, aí ela queria fazer. E eu achava que ela não estava prestando atenção, porque eu lia e ela estava tomando banho. E aí, teve um dia que eu estava lendo o Chapeuzinho Vermelho e eu falei para ela assim, eu li, né, no livro, não, porque a Chapeuzinho Vermelho era uma menina extremamente obediente. E aí ela olhou para mim e falou, sei, porque ela já sabia o que ia acontecer na história. E ela estava prestando atenção. Então, às vezes a gente acha que a criança não está e está. E só o fato dela estar ouvindo ajuda. O que ler? Dependendo da idade, se ela for muito diferentes... dependendo, tem que ser, é melhor que separe mesmo.
Sim, pesadelos. Ela mesmo não gosta. Uhum. Dependendo. Os gregos que têm um pouco de violência, eu não gosto. Ela já não quer ler, ela quer ser de perto. Aí é melhor separar. Melhor separar. Faz com os meninos que são menores. Eu pus a mais velha para ler com o mais novo. Isso ajuda muito. Porque ela sente o máximo, né? Que escolhe da pequena e lê. Aí acaba todo mundo lendo. Se o seu mais filho gostar de ler para sua filha mais nova, talvez ajude, não sei. Às vezes até dele desenvolver o gosto pela leitura, porque ele se sente mais capaz, ele vai estar fazendo algo por ela, né? Pode ser que ajude também. Por mim? É isso, gente. Muito obrigada.